Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração de energização do planeta e energização de todos nós. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Então, vamos começando aquele trabalho maravilhoso que todos nós fazemos intimamente, começamos a pensar bonito, nos ligando com o princípio sagrado de tudo e de todos que está dentro de nós, né? E vamos fazendo aquele exercício da respiração para fluidificar todo o nosso sangue, todos os nossos órgãos e para a gente melhorar, né? Então, vamos expirando, inspirando profundamente, pensando em coisas positivas, jogando boas energias. Vamos expirando e retirando tudo isso, todas as nossas mágoas, dores, as nossas ansiedades. Vamos fazendo esse exercício maravilhoso, que aí nós vamos oxigenando todo o nosso corpo e o nosso cérebro. E aí facilita o nosso contato com a nossa intimidade, com o princípio sagrado e a nossa união com todos os nossos irmãos espirituais. Nós juntos, cada um em sua casa, orando juntos em prol do bem e do bom para todos nós, para todos os filhos do Pai deste planeta e por tudo que existe neste planeta. E assim nós fazemos a diferença, tentamos melhorar um pouquinho essa energia que não está tão boa, infelizmente, né? Porque ainda muitos irmãos brigam com irmãos, acham que seus conceitos estão certos e nem param para entender que o outro também pode ter opinião. Então vamos pensando bem, vamos nos ligando, vamos nos harmonizando com a boa espiritualidade. Então, nesse momento, entramos dentro de nós mesmos à procura do nosso Pai, para conversar livremente, para desabrochar nosso Deus interno, para adquirir os nossos conhecimentos através dessa nossa procura íntima de melhora e evolução. Nos ligamos também aos nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos espirituais cristificados, que já se fizeram, já representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo, que quando encarnam vêm para tarefas messiânicas de ensinar, de ser exemplo, de trazer a doutrina, de passar informações importantes para o nosso crescimento e evolução. E vamos nos ligar a todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom, que são das diversas legiões angélicas que atuam aqui no nosso planeta. A mensageria divina, a corrente médica, socorrista, pretos velhos, índios, hindus e caboclos, aos nossos guias, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos, mentores, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho, com a graça de Deus, a oração de hoje, ela está iniciada. O Zé Carlos vai fazer a primeira oração, que é a prece de abertura, que está na página 242 do Evangelho Eterno, se alguém quiser seguir. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios, como servos humildes da exalta doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus,
o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecoste, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito à verdade, eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas, graças a Deus. Graças a Deus. Então nós temos de chegar num planeta, aqui nesse planeta, sem ignorância, sem erro, sem desespero, sem lágrima, com união, com fraternidade, e isso é muito importante, né? Esse é o nosso objetivo, irmão ajudando irmão em nome de Deus e todos se ajudando para a evolução do nosso planeta. Aí vai ser perfeito. Planeta lindo e maravilhoso como nos foi dado, com todos esses recursos naturais para a nossa evolução, nosso crescimento, né? Para que a matéria, quando estiver aqui na carne, possa estar bem. Então cabe só a nós aqui lutar para a gente mudar essa história e fazer esse planeta realmente esse oásis, a verdadeira Jerusalém Celestial, que não é um local, né? É um estado de espírito que todos deverão viver. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando o mecanismo das curas espíritas, né? Nós estamos vendo parágrafos, um por dia, né? Então vamos continuar. Hoje nós vamos falar o seguinte, que Oswaldo Polidoro escreveu. Orar é sintonizar com o Criador, a divina essência onipresente, ou com a mensageria divina. Produz iluminação interna, harmonias, curas e outras vantagens. Orar para os outros, no meio dos outros, facilita permutas fluido-eletromagnéticas de grande poder curativo, né? Então, qual é o mecanismo que acontece quando a gente ora? Orar de verdade, né? Orar com sentimento, com o coração e com a inteligência, né? Porque não adianta, eu sempre falo assim, não adianta a gente fazer blá 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 blá. Isso não é orar. Orar é colocar amor, é colocar sentimento e é entender o que está falando. Então, quando a gente ora, a gente joga toda aquela energia positiva em cada palavra, quando a gente está atingindo um céu, quando a gente está falando para um Cristo, quando a gente está falando para uma legião angélica, quando a gente está pedindo uma ajuda, uma cura, uma ajuda do sufoco, ou dos pretos velhos, ou das socorristas. Então, quando a gente está pedindo, então a gente joga toda aquela emoção, aquele sentimento.
E quando a gente joga esse sentimento maravilhoso na oração, com a inteligência, sabendo as leis de causa e efeito, sabendo que a gente vai receber aquilo que a gente tem merecimento, sabendo que a gente não pode prejudicar um próximo. Então, a gente ora com sentimento e com consciência. A gente ativa todas as nossas células, elas começam a vibrar com aquela energia positiva. E quando a gente começa a vibrar com aquela energia positiva, a gente começa a ter vantagem. O nosso corpo fica melhor. A nossa ligação com a espiritualidade, a mensageria divina é a que faz a ligação entre nós e a espiritualidade, né? E também entre espiritualidade, faixas e faixas da espiritualidade. E aí ela vai ligar a gente com o que a gente está pedindo, né? Seja para outras pessoas, através das legiões angélicas, ela vai ligar. Então essa energia toda começa a circular de uma maneira muito positiva, uma maneira muito eficiente, né? Por isso que a gente fala, não adianta a gente orar muito, ficar falando blá, 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 blá. Adianta a gente sentir muito. Orar com esse sentimento, usando a inteligência. E aí a gente consegue. Então, nosso corpo entra nessa faixa vibracional, né? A gente atinge céus maravilhosos. Aí a gente recebe as informações necessárias da espiritualidade, ela nos passa a informação, ela nos ajuda a entender as coisas, né? Então a gente fica mais conscientes, e quando a gente ora dessa forma e que se abre, a espiritualidade ajuda para nos intuir muitas informações, para mostrar pequenos detalhes, se a gente tiver merecimento, claro, de entender algumas situações, muitas vezes que a gente nem está pedindo. E aí a gente começa, e aí que vem o desabrochamento do Deus interno também. Então, é um conjunto de coisas, é o conjunto de fazer uma boa oração com sentimento verdadeiro, com a inteligência necessária, atingir os céus melhores, né? Sintonizar com a boa espiritualidade, ajudar o irmão necessitado quando a gente faz a oração para os outros ou para nós mesmos. E aí também nós recebemos a outra parte, que é essa ajuda espiritual que ele nos dá. Fora que a gente também, quando a gente faz essa oração bonita desse jeito, se a gente começar a olhar as nossas mãos, os nossos dedos, as nossas energias, né? Se tem um médium vidente do lado, ele vai perceber. E essas energias começam a fluir de uma maneira diferenciada. A cor sai do opaco e começa a ficar mais brilhante, mais cintilante. E aí essa energia é retirada pela espiritualidade para ser usada para quem precisa. Quando a gente mentaliza uma outra pessoa, a gente pede uma oração para outra pessoa, essa energia vai, a espiritualidade leva para essa pessoa se ela tiver merecimento. E o que sobrar vai ser dado para outras. Nada é perdido, tudo é trocado, tudo é utilizado, é reutilizado se necessário, né? Mas a coisa mais bonita é a gente orar para o próximo, porque o próximo é o nosso irmão, né? Então a gente recebe, a gente não faz isso porque eu quero receber as graças, mas a gente recebe muita graça quando a gente está orando despretensiosamente para o bem do nosso irmão, que o melhor aconteça, que ele consiga atingir a finalidade dele, né? A gente também recebe as nossas graças. E é muito interessante isso. A gente recebe de todos os lados. A espiritualidade, ela é fantástica nisso. Então, todo esse trabalho que o nosso Pai preparou para a nossa evolução é muito grande. Porque isso acontece aqui na Terra, dessa forma, mas as orações são feitas e essas ligações são feitas em todos os planetas do universo. Todas as pessoas que já têm consciência, que já estão no caminho, que são cristinhos como nós, mais ou menos evoluídos do que nós,
está desabrochando o Deus interno. Então isso é uma ferramenta que serve aqui como serve em outros locais. Todas as leis de Deus, mesmo que a gente não as conhece, elas existem. Não é porque a gente não conhece que elas não existem e não funcionam. Então elas funcionam muito bem, né? E a oração é uma das ferramentas mais potentes para a gente atingir essas boas ferramentas, essas boas energias. Claro que a gente tem de fazer por merecer, né? Mas quando a gente faz essa oração já com essa consciência de amor e sentimento, né? De amor, sentimento, inteligência, né? Com consciência, é porque a gente já está num determinado pontinho de entender alguma coisa. E ela dá um resultado maravilhoso para todos os participantes, né? E o seu Oswaldo escreveu uma frase, isso não está nesse livro, né? Estava num dos folhetos dele. Ninguém se aproximará do reino do puro espírito sem se afastar do reino do mundo. Entretanto, sem usar o mundo, ninguém o fará. E usar o espaço e tempo concedidos por Deus já é muita responsabilidade. Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente está orando para os nossos irmãos, nós estamos tentando fazer o nosso melhor, nós estamos usando o nosso tempo de uma maneira produtiva. Além da gente estar estudando, estar trabalhando fisicamente para ganhar seu sustento, estar estudando para sua evolução material e também estudar espiritualmente, estar meditando, estar orando para os outros no meio dos outros. Então, a gente está usando o nosso tempo com maior responsabilidade. E orando, ajudando, fazendo essa comunidade fraternal, espírito universal, o nome que quiser dar, indifere, né? Isso já faz muita ajuda. Porque se a gente parar para pensar que nessa população planetária que nós temos, pouquíssimas pessoas têm o conhecimento e condição de entender encarnação e reencarnação, né? Alguns até acham que pode ser possível, mas não entendem. Muitos não têm nem condições de chegar a compreender isso, nunca escutaram, nunca estudaram. Outros nem querem. Então nós temos, assim, nós viemos no planeta, viemos no hemisfério sul, viemos habitar no Brasil, não é por mero acaso. Porque aqui é onde tem esse trabalho de comunicação espiritual com consciência, que trabalha em prol do bem e do bom, que não quer fazer nada de mal para os outros. Então nós estamos aqui porque nós deveríamos estar aqui, porque nós deveríamos usar esse conhecimento em prol do bem e do bom e para a nossa evolução também. Então, fazer bom uso dessas ferramentas faz toda a diferença para a nossa evolução e para ajudar os nossos irmãos menos esclarecidos, né? Então, eu vou repetir a frase de Oswaldo Polidoro, né, do livro que a gente está lendo, tá certo? Orar é sintonizar com o Criador, a divina essência onipresente, ou com a mensageria divina. Produz iluminação interna, harmonias, curas e outras vantagens. Orar para os outros no meio dos outros facilita permutas eletromagnéticas de grande poder curativo, né? Poxa vida, quantas pessoas nós já recebemos, nós mesmos, quantas bênçãos nós já recebemos de curas, né? De ajudas, de mudança de comportamento, de dores que não saíam, né? De problemas sérios que nós tínhamos, que amenizaram bastante. Quando a gente faz por merecer e que tiver tudo programado para isso, a gente recebe. Então, cabe a nós entrarmos nessa unidade e orar sempre em prol do bem e do bom. Então, por hoje eu fico por aqui, mas isso é cura, tá? O orar não é só para orar para melhorar, é para curar, porque nós estamos falando em curas espíritas, né?
Bom, vamos continuar agora o nosso trabalho, fazendo as energizações do planeta. Não sei se a Adriana colocou, graças a Deus, muita emoção. Acho que só isso, né? Então vamos começar, vamos fazer os nossos pedidos particulares de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Vamos pedir bênçãos divinas para os nossos irmãos que estão necessitados, que vocês saibam, sempre pedindo que o melhor aconteça, subordinado à justiça divina. Vamos pedir bênçãos para as nossas casas, para as pessoas que habitam, frequentam, trabalham, uma grande limpeza, proteção. Vamos pedindo aquelas cúpulas de energia ao redor da nossa casa, nas casas dos nossos entes queridos, familiares, amigos, nas casas de toda a nossa cidade, nosso estado, nosso país e o nosso planeta. Pedimos bênçãos para todos os ambientes públicos, escolas, comércios, empresas. Pedimos bênçãos nos parques, nas bibliotecas, bênçãos e limpezas nos hospitais, casas de saúde, locais de pranto e ranger dos dentes. Vamos pedindo bênçãos naquilo que for permitido, muitas energias divinas. Vamos ampliando os nossos pedidos, vamos nos elevando, nos ligando a Deus. E o Zé vai fazer a oração dos divinistas na página 239 do Evangelho Eterno. E enquanto isso, vamos nos elevando até chegarmos aonde os nossos irmãos fazem a energização do planeta. A oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça ao divina causa originária de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos polvidouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros, de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência,
teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a teus filhos, graças a Deus. Graças a Deus. A Judite colocou, graças a Deus recebemos sempre mais e muito. Gratidão ao mundo espiritual, ao plano espiritual e aos nossos anjos da guarda. A Rose Caixote, muito recolhimento de ectoplasma e pessoas sendo curadas e espíritos nos hospitais. Eu acho que ela vai continuar. A Cíntia colocou, pude acompanhar um arco-íris envolvendo o planeta Terra. A Rose continuou recebendo energias e tratamentos. Graças a Deus. Então, juntos com esses nossos irmãos trabalhadores que diuturnamente fazem a energização do planeta, vamos energizar as nossas águas. As águas das nossas casas, dos copos d'água, das jarras, das caixas d'água, as águas das nascentes, aquíferos, das represas, rios, lagos, lagoas, mares, geleiras, as águas no estado gasoso, sólido ou líquido, as águas compostas nos nossos corpos, nos corpos de tudo que existe no planeta Terra. Vamos energizar essa água, porque quanto melhor a gente marcar com essas energias positivas, melhor deixamos essas marcas no planeta para facilitar a energização e a melhora vibratória do planeta e de todos os seres aqui que habitam aqui. Vamos pedir bênçãos divinas, forças e oportunidades para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, nessa fase que todos estão trabalhando muito, todas as legiões angélicas, todos os trabalhadores encarnados, todos querendo fazer o seu melhor, orando sempre em prol do bem e do bom. Então vamos pedir cada dia mais forças e oportunidades de trabalho fraterno, de trabalho de aprendizado, de trabalho para a evolução nossa e de todos os nossos irmãos e do nosso planeta. Vamos pedindo bênçãos divinas a todos os reinos do planeta, mineral, vegetal, animal, a todas as faixas espirituais, as faixas das subcrostas, dos umbrais, dos céus superiores, que cada um receba o seu quinhão. Pedimos forças e oportunidades e bênçãos divinas para toda a população planetária, de encarnados e desencarnados. E pedimos uma energização no cardíaco e no mental de todos os dirigentes do planeta, que comecem a entender com mais amorosidade e inteligência o que se passa e atuem melhor em prol do bem e do bom, da unidade e não da briga, da cobiça, que entendam que a união faz a força, que sejam mais altruístas e menos egoístas. Vamos todos juntos, numa grande união divina, abraçar o nosso planeta e jogar aqueles melhores sentimentos. Vamos impregnar esses bons sentimentos de amor, fraternidade, união, de carinho, de conforto,
em cada célula do planeta, em cada pontinho, em cada canto e em todos os seus habitantes, conscientes e inconscientes. Vamos abraçar e jogar esse amor como se a gente estivesse abraçando a pessoa mais querida que a gente tem. Vamos agora agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho, agradecendo muito a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que trabalham em prol do bem e do bom, todas as legiões. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. E agora agradeçam ao nosso Pai Divino. Entrem dentro de vocês mesmos e agradeçam a Deus. O Zé vai fazer a oração ao princípio sagrado. Está na página 235 do Evangelho. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concede-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo do vosso infinito amor, para aqueles que o merecerem, graças a Deus. Graças a Deus. A Cíntia colocou, pude acompanhar casas sendo limpadas e também hospitais, graças a Deus. A Mônica Machado colocou muitas luzes verde e roxa no abraço do planeta. A Érica, graças a Deus, vejo o planeta recebendo muita luz. A Mara Silvia, muitas águas de residências dos roda foram fluidificadas, pretos velhos índios fazendo um grande trabalho na África. Aí muitas graças a Deus, muita energia. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem e dando muitas graças a Deus. E aguardando ao trabalho de amanhã, que será às 20 horas aqui no Instagram Divinismo Perdizes. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Juntos fazemos a diferença. Não esqueçam disso. Tchau. Muito obrigada, gente. Até amanhã.